Bom dia, pessoal. Eu estou agora no laboratório de eletrônica do Cefet e eu vou gravar a nossa primeira aula remota de laboratório de circuitos elétricos. Nessas aulas remotas, como vocês não podem estar presencialmente aqui no laboratório em função da atual situação sanitária, eu vou realizar as montagens, vou mostrar para vocês os equipamentos, vou falar um pouco sobre como operá-los, vou falar sobre a segurança, vou falar sobre boas práticas que a gente tem que ter no laboratório e vocês realizarão para mim um relatório, um trabalho ou qualquer análise que for necessária para garantir que vocês entenderam o que foi feito aqui no laboratório. O laboratório também, durante esse período de ensino remoto, ele vai ter uma característica mais forte ainda de complementação à matéria teórica. Na matéria teórica, em sala de aula, eu ainda posso levar alguns componentes para a sala de aula, mostrar para vocês algumas coisas na prática. No ensino remoto, vocês veem que isso é muito prejudicado. Então, o laboratório eu vou tentar fazer com que ele ande ainda mais próximo da teoria, para vocês conseguirem ver a teoria e logo em seguida, pelo menos ter um filme de como que isso funciona na prática. Tudo certo? Antes de começar, pessoal, eu queria falar sobre segurança, né? Eu sei que vocês não estão aqui, mas vai ter sempre o mantra da segurança. Lembrem-se do EPI adequado, nada de anéis, vejam que eu não estou com anel, nenhum apetrecho. Não pode também, gente, cabelo solto, então, cabelo preso, calça comprida, sapato fechado. Dito isso, vamos começar. Eu falei para vocês na aula teórica que a gente ia fazer um pequeno experimento para verificar a lei de Ohm. Então, esse vai ser o assunto da aula de hoje. Para isso, eu vou precisar introduzir alguns equipamentos. Eu vou precisar introduzir essa fonte regulável aqui e vou precisar introduzir também o multímetro. Hoje, nós só vamos usar ele na função amperímetro. Então, quem já conheceu um multímetro, não tem... Eu sei que ele faz mais coisas do que eu vou mostrar, mas eu quero andar passo a passo com a teoria. Então, vou mostrar só uma função. Começando por essa fonte regulável. Como que ela funciona, gente? Vamos entender aqui todos os conectores dela. Primeiro, né, tem um botão de liga e desliga, esse aqui eu acho que é autoexplicativo. E vocês vão ver que ela tem 3 conjuntos distintos de conectores. Esse primeiro conjunto e esse segundo conjunto, que tem 3 conectores cada, são 2 fontes que são a priori independentes. Eu posso alterar esse seletor aqui e colocar essas fontes em série, independentes ou em paralelo. No trabalho que nós vamos fazer hoje, nós só vamos usar uma fonte, então vou deixar elas independentes. Vocês verão comigo ainda na teoria o que significa série, o que significa paralelo. Cada um dessas fontes tem 3 conectores. Um conector que é o terminal positivo, o outro terminal negativo e um que é o terra. Se vocês fizerem medida de continuidade entre o terra e aqui os parafusos da carcaça, vocês vão obter um resultado positivo, tá? Então, esse aqui é o terra da fonte como um todo, ok, gente? Mesma coisa para a segunda fonte, tá? Eu tenho aqui os mesmos conectores, mesma função, e aqui eu tenho 2 conectores. Vejam que esses 2 conectores, eles são para uma fonte de tensão fixa. Olha aqui, está escrito de 5 volts. Então, o positivo e o negativo dessa fonte fixa de 5 volts. Para a gente usar essa fonte, e para eu explicar para vocês a função destes potenciômetros aqui, eu vou começar zerando tudo. E a gente tem que fazer um pequeno ajuste de segurança aqui nessa fonte. Como que funciona, pessoal? Inicialmente, eu vou ligar a minha bancada colocando o meu seletor em 1. Agora, aquelas tomadas ali do fundo estão energizadas e eu consigo ligar o meu equipamento. Antes de fazer o ajuste, vou falar uma coisa para vocês. De onde que eu tirei esse passo a passo que eu vou ensinar agora? Você pega o nome desse equipamento e acha o manual. Quando você comprou, o manual veio com o equipamento. Se você não tem o equipamento, famoso Google, joga o nome do equipamento
Em seguida, manual. E você acha um manual explicando passo a passo. Vocês, como técnicos, devem ler os manuais de todos os equipamentos que vocês utilizam. Primeiro, para saber utilizar corretamente, para a sua segurança também. Isso, gente, eu sei que hoje em dia a gente tem preguiça, a gente quer tudo pronto no Google, um vídeo de 30 segundos no YouTube, mas é muito importante que vocês vençam essa inércia, que vocês leiam os manuais. Eu tirei de lá esse passo a passo. Então vamos lá, eu vou precisar de um conector como esse aqui. Inicialmente, garantindo que os meus potenciômetros estão todos no extremo anti-horário, eu vou curto-circuitar os terminais negativo e positivo. Quando eu fizer isso, olha o que vai acontecer com esse 3 aqui, ó. Desapareceu. Perfeito, né? Eu curto-circuitei os terminais, por isso a tensão foi a 0. Em seguida, gente, tá vendo que está escrito voltage debaixo desse potenciômetro? Isso se traduz para tensão em português. E agora, eu não sei se dá para ver no vídeo, então acreditem em mim, mas aqui, ó, tem uma marquinha, uma setinha, bem em cima de onde eu coloquei a unha. Não sei se vai sair no vídeo, mas essa marquinha a gente gira até que ela esteja na posição horizontal, tá bom? Ou 9 horas. Às vezes é útil colocar um pouquinho acima pelo desgaste do equipamento, mas a posição correta na horizontal. Feito isso, a gente gira o potenciômetro da corrente. Ó, e a gente ajusta a corrente máxima. 200 mA está mais do que suficiente, é uma corrente gigante para o que a gente vai precisar. Feito isso, ajustei a corrente máxima que minha fonte vai fornecer, volto esse potenciômetro da tensão para o 0. Vejam que agora acendeu a luz que indica que a fonte está trabalhando num regime de tensão controlada. Tiro o meu curto-circuito, tudo zerado, perfeito. E agora eu não encosto mais nesse potenciômetro, eu uso este potenciômetro aqui para ajustar o valor da tensão que eu quero fornecer. Perfeito? Então, uma fonte regulada, feito o ajuste de segurança, e a gente pode usar ela agora no nosso experimento. Em seguida, eu vou falar sobre o multímetro, só o básico, só o que nós vamos precisar para a aula de hoje, tá bom? Depois eu falo mais a fundo sobre ele na aula teórica e aqui também no laboratório. Então, transição. Esse equipamento que apareceu aqui na tela de vocês agora, ele é o multímetro. E o nome dele deve ser bem intuitivo. Eu vou segurar ele aqui, gente, vocês vejam que ele tem um suporte para ficar fixo, mas eu vou segurar porque eu acho que talvez assim vocês consigam ver melhor. Ele se chama multímetro porque ele faz uma quantidade enorme de medidas elétricas, sendo as mais importantes que nós vamos utilizar mais vezes, né? Não que as outras não sejam, mas que nós vamos utilizar mais. Medida de resistência, vejam aqui, ó, que ele está indicando 200 ohms, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ. Medida de corrente, olha, corrente alternada, corrente contínua. Medida de tensão, tensão alternada, tensão contínua. Ele tem outros modos de medida, mas hoje nós vamos focar somente na medição de corrente. Por quê? Porque vai ser que nós vamos usar no experimento e porque a medição de corrente é a mais problemática, é a que os alunos mais erram, é a que mais queima multímetros. Então vou começar com ela para a gente já matar o mal pela raiz. Pessoal, como que a gente faz para conectar o multímetro ao nosso circuito? Vocês vão ver que aqui ele tem 4 bornes de conexão, 4 pontos. E eu tenho, junto com o multímetro, não sei se está aparecendo, 2 pontas de prova. Normalmente, uma preta. Essa ponta de prova preta fica, olha aqui, olha a cor dos pontos de conexão. Não sei se no vídeo aparece, mas
vermelho, 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 preto. Onde vocês acham que a ponta preta vai? No preto. Então, no terminal, indicado como com, ok? Em seguida, a ponta de prova vermelha, a conexão dela vai variar. Espera que é difícil com... Deixa eu soltar o multímetro e tirar aqui, porque com a mão só tá difícil. A conexão da ponta de prova vermelha vai variar de acordo com o que se deseja medir. Se nós queremos medir, vou falar dos que eu já falei antes, tensão e resistência, eu conecto aqui, onde está indicado por um V e por um ômega maiúsculo. Se eu quero medir corrente, eu tenho que conectar ou aqui, dependendo da intensidade da corrente que eu quero medir. No nosso caso, nós vamos medir corrente. Olha aqui, tá vendo que a corrente máxima indicada aqui, tá falando que tem um fusível de 200 mA? Isso aqui é muito acima do que a gente vai precisar medir, tá? Então a gente vai colocar nessa medição que é para medir corrente de intensidade menor. Vejam que quando a gente vai fazer a medição, a gente tem marcado de corrente especificamente, corrente contínua e corrente alternada. Hoje nós vamos medir corrente contínua. Então esse tiozinho aqui que representa alternada, nós não vamos selecionar nada aqui nessa escala. Nós vamos selecionar na escala de corrente contínua. E vejam que eu tenho microampere, miliampere e uma escala aqui até 20 amperes. 20 amperes está extremamente acima do que eu vou medir. Então, pessoal, eu tenho que colocar o meu seletor, essa roda seletora, na escala que será feita a medida. Aí pode acontecer algumas perguntas. Primeiro, professor, e se eu não sei a escala? A minha sugestão é que se você não sabe a escala, não chegue perto do equipamento. Se você não sabe se vai ter 1 kA ou 1 mA, não brinca com a eletricidade. Você tem que saber o que você está fazendo, você tem que ter uma faixa esperada de valores antes de colocar qualquer equipamento para medir qualquer coisa. Segundo, se eu tenho uma corrente que pode estar na faixa de microampere ou miliampere, a gente escolhe a maior faixa, se for necessário, a gente reduz a escala. No nosso caso aqui, eu vou medir na faixa de miliamperes. Vejam que na tensão eu tenho mais faixas diferentes. Em corrente contínua eu tenho menos faixas, então pode ser um pouco mais simples fazer essa escolha. Como que a gente conecta um multímetro na função amperímetro no meu circuito? A gente sempre faz isso em série. Gente, se vocês estiverem anotando, anotem isso. Sempre, pelo amor de Deus, medida de corrente em série. O que é isso? A gente vai falar na aula teórica, mas aqui no laboratório eu vou mostrar aqui no protoboard, na prática, como seria realizada essa medida, tá? Então, um segundinho que vai aparecer o protoboard. Voltei, pessoal. Eu vou fazer um exemplo bem simples. Eu estou colocando esses dois fios aqui externos, o vermelho, só para fingir. Imaginem que eu estou alimentando este componente, que é o resistor, que eu já apresentei a vocês, com o polo positivo da minha bateria aqui e o polo negativo da minha bateria aqui. Tudo bem, isso vai fazer com que haja uma corrente que está fluindo por este resistor. O que vocês não podem fazer? Vou começar pelo não podem de forma alguma. Eu sei que vocês vão acabar fazendo uma hora ou outra, queimam os multímetros, mas vamos tentar não. Espero que esteja aparecendo o multímetro. O que vocês não podem fazer? Por isso está até desligado, ó. Não vou fazer com isso aqui ligado. O que vocês não podem fazer? Tentar medir a corrente assim. Se vocês medirem a corrente assim, o que vai acontecer, pessoal? A corrente, para ela ser medida, já que ela é um fluxo de elétrons, ela tem que passar pelo componente e pelo multímetro.
Se você mede nesses dois pontos, você está criando um caminho alternativo para a corrente. Então, primeiro, que você não está medindo a corrente que você está querendo, porque agora a corrente está se dividindo em dois caminhos. E segundo, você acabou de criar um curto-circuito. Quando o meu multímetro está na função amperímetro, a resistência interna que a gente vê aqui entre esses terminais é praticamente zero. Então, se você faz isso, conectar os terminais aqui, é a mesma coisa de você criar um curto-circuito. Não faça. Qual que é a maneira correta de se medir corrente? Nós precisamos abrir o circuito, tá bom? A gente abre o circuito, a gente coloca uma ponta de prova num dos pontos que foi dado origem em função da abertura do circuito e outro ponto de prova no outro ponto em que eu abri o circuito. Dessa forma, a corrente ela vem pelo terminal positivo, lembrando, corrente convencional, terminal positivo, passa pelo seu resistor, sobe pela ponta de prova, passa por dentro do seu multímetro, é medida, sai pelo outro terminal e vai para a fonte. Isso, gente, é o que a gente chama de medição em série, tá bom? Então, eu sei que todo mundo um dia na vida faz isso sem querer, mas eu não posso frisar o suficiente o quão importante é medir corrente em série. Mostrado para vocês o que eu vou fazer com o meu multímetro, como amperímetro. Tem muito mais coisa para se falar do multímetro, mas eu falei o mínimo necessário para a experiência de hoje, para a gente não deixar a teoria correr na frente. Vou usar o multímetro, vou usar a fonte e o meu protoboard. Claro que eu não vou usar esses conectores aqui. Vou montar o experimento e já volto aqui para vocês. Esse aqui, pessoal, é o experimento montado. Então, primeira coisa, o seletor ali da bancada já está em 1. Eu vou ligar a minha fonte aqui de tensão. Vou ligar o meu multímetro. Já está com a roda seletora na escala correta e o ponto de medição também no ponto correto, né? As conexões aqui nos pontos corretos. Vejam que o polo positivo alimenta um terminal do meu resistor e esse resistor ele está vindo para uma trilha que não está conectada em nada. E eu tenho o polo negativo que está aqui conectado a uma barra de pino só para facilitar a minha medição. Porque, como vocês imaginam, eu tenho esse celular aqui na minha frente, está terrível de fazer a medição com isso aqui na minha frente. Mas então, primeira coisa, gente, vamos fazer o ponto zero, que tem que ser o ponto óbvio. Sem tensão, vamos ver qual corrente que eu obtenho. Em um dos terminais do meu resistor, aqui conecto na minha fonte. Zero. Ei, que alegria, né? Quando não tem tensão, não tem corrente. Perfeito. Esse é o primeiro ponto. Deixa eu anotar aqui que eu vou anotando junto com vocês. Agora, segundo ponto, eu vou colocar aqui em 2 volts. volts, pessoal. Tá bom. Então, em 2 volts, qual que vai ser minha corrente? Vamos fazer a medição. Pego as pontas de prova, conecto uma aqui e uma aqui. Eu medi 0,85 miliamperes. Perfeito. Então, 0,85 miliamperes. Aqui, eu vou mudar o valor da tensão sem desligar, porque vejam que o circuito está aberto, né? Então aqui eu estou num caso sem perigo. Vou colocar 4, já foi, que é isso, que mágico. Nem tive que fazer esforço. Foi para 4. Vamos medir novamente. Ele foi para 1,77. Vejam a relação linear, gente, tá? Eu dobrei a tensão, a corrente praticamente dobrou também. Colocar 178 mA. Então, para 4 volts,
para 4 volts, ele foi... Esqueci. Deixa eu medir de novo. 177, né? Mas vamos medir de novo só para eu ter certeza. 177. Isso. 177. 1,77 miliamperes. Eu vou subindo de 2 em 2 para quando vocês forem fazer o gráfico ficar mais fácil. Então aqui 6 volts. Vamos ver qual corrente que eu vou obter. Mesma coisa. Pego aqui minhas pontas de prova, conecto num terminal do resistor, no polo negativo da minha fonte. 2,7 miliamperes. Nossa, tá dando uns valores tão inteiros que eu tô até assustado. 2,7 miliamperes. Uma coisa, gente, na prática, se vocês fizerem a medida e esse número começar a variar demais, desconfiem um pouco. Assim, uma variação, igual vocês viram, varia ali uma casa decimal ou outra, isso acontece mesmo. Mas se começar uma variação muito grande, desconfiem do seu circuito, do experimento que você montou, ou até que você está fazendo a medida correta, tá? 8 volts. Quando eu coloco 8 volts, qual corrente? 3,60. Aqui, ó, uma variaçãozinha assim, gente, tá tudo certo. Então eu vou falar que deu 3,6 miliamperes, só para nossa conta ficar mais fácil. Então, para 8 volts, eu vou anotar aqui 3,6 miliamperes. Vamos então fazer agora para 10 volts, que vai ser a última medida que eu vou fazer no dia. Essa fonte, esse medidor dessa fonte aqui, não é o mais preciso do mundo não, tá, gente? Se vocês quiserem ter certeza do valor, a gente tem que medir com o voltímetro. Só que, como eu não quis apresentar ele hoje, a gente está confiando nessa medida aqui. Na prática, vocês podem medir aqui direto na fonte, que dá um valor mais seguro. Então, 10 volts, 4,55 miliamperes. Então, vamos anotar 10 volts, deu 4,55 miliamperes. E é isso, pessoal. Terminou de fazer o experimento, desliga os equipamentos. E agora, lembrem-se, quando vocês estiverem aqui na prática, por favor, guardem os equipamentos. Nada de terminar e deixar jogado em cima da mesa, não. Outras pessoas utilizarão o laboratório também. Então, vamos mantê-lo sempre limpo e organizado na medida do possível. Como essa foi a primeira aula remota de laboratório, vocês fiquem à vontade para me dar feedback, para falar o que vocês acharam, se deu para entender assim, se a gravação ficou muito ruim, se vocês gostaram, o que poderia ficar mais claro, tá? Conto com o feedback de vocês e até mais, até a nossa aula síncrona.